chamo Marco. Quando o pessoal do Rio Grande do Sul me chamou para dar essa palestra para vocês, eu tinha algo marcado lá no Rio de Janeiro, e aí eu desmarquei. Um colega me perguntou, por que você desmarcou em cima da hora? Eu falei, não desmarquei em cima da hora, eu tinha esquecido que eu tinha um evento. Ele é um evento importante? Eu falei, é mais do que você imagina, é uma missão. É um evento para mim que hoje faz parte da minha vida, é um evento para mim que hoje, eu acho que somados no consultório, eu tenho em média de 54 pacientes com ela. É um evento que, indubitavelmente, eu trocaria por qualquer coisa na minha vida profissional hoje para estar aqui com vocês. Então, é um apelo emocional. Então, quando vocês me chamam, vocês podem ter certeza que eu venho. Não nos grandes congressos, que eu não tenho muita mais paciência, né? A gente vai ficando pai de adolescente e a gente deixa as coisas mais interessantes, né, mais caras do ponto de vista emocional, para a gente poder se doar. E, obviamente, né, eu estou aqui. Bem, lidar com ela, falar sobre ela, vivenciar ela, é sempre uma tarefa muito difícil, né? Eu comecei a trabalhar efetivamente com doenças raras, vamos botar aí em 2004, 2003, 2004, então mais ou menos 21 anos, né? E hoje eu presido a Arela do Rio de Janeiro. Essa minha aula vai ser uma aula que eu vou tentar dar mais sutileza à doença para vocês, vou dizer como é que eu vejo ela hoje, ok? Não é uma aula de cunho apelativo para todo mundo ficar emocionado, mas é uma aula para a gente refletir. Não é aquela aula chata, aquela aula que eu vou falar de variante, mas eu vou falar de tratamento, vou falar de esperança, vou falar de vida, de morte, de vivenciar, e vou falar dela com naturalidade, tá? Para que vocês não tenham medo dessa doença, tá ok? Cissa, eu queria que você lesse para mim um recadinho que eu queria dar para todo mundo. Cissa está aí? Não, Érica. Faça favor, leia para mim, para todos aí, ó. Vou escrever agora no aeroporto. Hoje é dia do médico. Parabéns para vocês, né, que fazem parte da nossa vida, né? Venha. Não consegui. Assim como os bordados, seja persa ou tupi, são tecidos por diferentes fios que lhe conferem singular beleza e harmonia. Os diversos fios entrelaçados, ciência, amorosidade, esperança, tolerância à diferença, respeito ao outro, zelo ao cuidar, generosidade e paciência, constituem a tessitura da beleza da medicina pelas mãos de um incrível artesão, o médico. Ao menos um dia, admiremos esta obra. Minha reverência infinita ao Dia do Médico, Marco Orsini. Na verdade, eu fiz uma espécie de um poema, né, professor Acari, só que ele foi embora mais cedo, né? O professor Acari foi um dos professores que me formou, ele aqui em São Paulo e o Marcos Freitas no Rio, né? Então, a gente vai começar a aula de uma maneira bem suave. Vocês sabem que ela foi descrita em 1869, pela primeira vez, por um neurologista chamado Jean-Martin Charcot, né? Então, Charcot identificou as características clínicas, fisiopatológicas, eletrofisiológicas em pacientes com ela e detalhou, né? Começou o processo de identificação dos primeiros sinais e sintomas. Bem, isso em 1869. Então, a ela que vocês estão vendo, descrita por Charcot, a ela que algumas vezes você vê de livro, que é uma doença progressiva, degenerativa, inexorável, né, uma doença que é quase uma certidão de óbito, ela mudou. Fenotipicamente, ela mudou. Cada paciente reage de uma maneira, cada paciente tem uma trajetória de vida
no contexto dela. É óbvio que tem pacientes que têm um derreamento maior, uma evolução mais rápida da doença, mas isso não é o padrão, né? O padrão é a gente encarar a doença e esperar por alguma coisa bem positiva do ponto de vista de tratamento. Então, o que vocês estão vendo aí, essa careca, isso no Rio é chamado de pivete, louro pivete, né? Eu tomei um susto hoje no aeroporto quando eu vi esse rapaz, né? Essa não é mais a cara da Ela em 2025. A Ela de 2025 mudou, principalmente pela questão genética. Bem, e aí eu pergunto para vocês, o que vem a ser regeneração? É, obviamente, a palavra que todos querem ouvir, não é isso? Marco, como eu faço para regenerar? O que vem a ser o termo regeneração? É a ação de regenerar algo, né, do início do século XIX. E tem é um substantivo que tem vários tipos. Pode ser um ato ou efeito de regenerar-se. Figurado, refortalecimento, não é? Um exemplo. Vocês conhecem esse personagem de história em quadrinhos? Quem ele é? É o Wolverine, né? O Wolverine toma tiro, facada, granada e tem uma capacidade enorme de regeneração do tecido muscular, uma capacidade enorme de recuperação de lesões, uma capacidade quase na velocidade da luz de coagulação. E o Wolverine é um personagem de história em quadrinho que se regenera muito rápido, né? Então, quando a gente pensa em Ela, todo mundo queria ser o Wolverine, né? Entrar nesse processo de rápido reparo, né? As funções, obviamente, depreciadas pelos neurônios motores. Tem a regeneração da natureza. Vai ser o enfoque da aula de hoje. A natureza tem uma capacidade muito grande de se regenerar, né? O homem, 24 horas por dia, ele bate na natureza, ele desvia lago, ele promove queimadas, né? O homem é um ser humano. O homem indubitavelmente, eu acho que um sujeito que deu errado, né? Deus tentou fazer um homem, mas ele esqueceu de tirar o lobo pré-frontal, né? E a natureza não, a natureza é essa harmonia que a gente vê. Mesmo sendo apedrejada 24 horas por dia, ela consegue um sprouting, que é um brotamento colateral, e se regenera, na maioria das vezes. Tem a regeneração moral também, né? A regeneração moral ou a regeneração de criminosos, né? Então, por exemplo, esse juiz que é palmeirense, né? Na semana passada, esse cara ele não deu um pênalti a favor de São Paulo, né? O jogador de São Paulo ele foi praticamente atropelado por uma carreta. Não foi isso, Roberto? Mas não foi? E ele falou, não, a direção da bola não foi na trajetória do gol. É óbvio, o cara foi atropelado, a bola foi para o outro lado, né? Esse sujeito não tem mais recuperação moral, espiritual, humana, ele é execrado, né? Não sei o nome dele. Eu sou flamenguista. E aí o que todo mundo vai me perguntar, e a regeneração do danado do neurônio? Por que é uma coisa tão... Por que é tão difícil regenerar o neurônio? Pena que o professor Acari não está aqui, mas ele deixou alguns representantes, como o Roberto. Aí ela começa no neurônio motor. A Ela é uma doença de primeiro e segundo neurônios motores? Será? Chama a atenção que quando o paciente começa a abrir os primeiros sinais e sintomas da Ela, ele já perdeu 80% dos neurônios motores em determinado miótomo. Então, suponhamos que o paciente perde esse movimento aqui, de fazer a flexão do braço. Esse paciente está funcionando com 20% da população de neurônios motores na medula espinhal de C5, que é que inerva o bíceps braquial. Será que realmente é uma doença primária do neurônio motor inferior e do neurônio motor superior? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei nem se ela hoje é uma doença, se ela é uma síndrome, né? Se ela é uma doença multifatorial, multissistêmica. A cada dia que passa, a fisiopatologia dela vem mudando.
Hoje, a gente tem praticamente 70% dos casos de ELA esporádicos, 30% genéticos. Não sei se eu estou aqui em 2050, né, que Deus esteja me ouvindo que eu esteja aqui, daqui a no 56º Congresso, né? E vocês podem ter certeza, daqui a alguns anos a gente vai ter 80% de casos de ELA genética e 20% esporádico. E o grande tratamento da ELA hoje vai ser em cima de silenciadores gênicos. A gente vai pegar essas proteínas aberrantes, essas proteínas mal dobradas, e para cada variante a gente vai ter um tratamento específico e certamente um tratamento assertivo e modificador de doença. Eu não sei se eu pego isso, eu não sei se ninguém aqui pega, mas essa é a tendência. Bem, como é que eu faço para passar esse vídeo, Ralph? Você me ajuda? Antes de você passar, Ralph, antes de você passar, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Esse sujeito que está aí, magrinho, né, de tênis, eu acho que até esse tênis que eu estou usando hoje, de meia, bonito não, charmoso. Ele está em cima de um corpo do neurônio motor. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí abaixo de mim é uma pedra, mas vamos encarar isso como neurônio motor. Prestem atenção. É bom falar quando a gente não tem tempo, né? A gente joga um monte de conversa fora. A gente tem o corpo neurônio motor, a gente tem o axônio, a gente tem os dendritos, só que circunjacente ao corpo neurônio motor é o processo da doença. O neurônio motor, coitado, ele sofre, mas essas modificações primárias não ocorrem diretamente nele. Elas estão ali elas estão circundando ele. Aí a gente coloca excitotoxicidade pelo glutamato, influxo excessivo de cálcio, neuroinflamação, danos à retícula endoplasmático rugoso, excesso de radicais livres, né, medicamento esse que o Radicava tenta se estabelecer no mercado, mas ainda é um tipo de tratamento que não convenceu ainda muito. Mas o neurônio, na natureza, naturalmente, ele é envolto por inúmeros fatores que estão toda hora em modificação. Toda hora. Por isso que essa doença é uma doença danada. Né? A gente tenta bloquear os casos de ELA esporádica em cima de multialvos. A gente pega o glutamato, tenta cessar ele. A gente pega o cálcio, tenta retirar. A gente pega os radicais livres e tenta retirar. A gente tenta melhorar a capacidade mitocondrial do neurônio. Mas são muitos alvos dentro da fisiopatologia da doença. Então, hoje, tratar ela esporádica é uma arte. A gente tem mais de 68 alvos, 68 gatilhos dentro do arcabouço fisiopatológico da doença. Já imaginou um medicamento para cada gatilho? É muita coisa. Sendo que esses gatilhos, esses marcadores da fisiopatologia da doença, eles não são marcadores únicos e exclusivos para todos os pacientes. Eles são variáveis. Eles variam de pessoa para pessoa. Por isso que um paciente evolui mais rápido, um paciente evolui mais lentamente, né? E é complicado a gente entender isso. Bem, e aí vem o processo que todo mundo se apavora no início. Obviamente, é um processo que, no primeiro momento, ele gera angústia, ele gera frustração, né? As pessoas se perguntam, bem, por que essa doença afetou? Eu sou um sujeito saudável, eu sou um sujeito novo, eu não tenho nenhum fator de risco. Né? Infelizmente, é uma doença que não escolhe isso, como outras doenças, outras várias doenças. Né? E aí, a gente fazendo uma alusão... Eu esqueci, esse laserzinho aí não está muito bom, não. O que está saindo dos meus dedos é um axônio, esse brotinho lá
na frente é um neurônio motor, e a gente vê uma célula nervosa morta, não é isso? Sem os seus dendritos, você olha para ela sem capacidade de regeneração. Só que você olha em volta desse neurônio motor, você vê restabelecimento da função. E aí a primeira impressão do paciente quando recebe um diagnóstico desse é: acabou para mim, né? É queda livre. A partir de agora eu vou ter uma outra vida, minha vida vai modificar, eu vou morrer. E é esse processo de morte, de finitude que eu queria conversar com vocês, né? Quando que acaba a nossa vida? A gente recebe um diagnóstico desse e a esperança foi cessada, né? Vale a pena a queda livre? Olha lá embaixo dessa pedra o que a gente tem de coisa positiva. A ciência está toda hora circundando esse neurônio motor e buscando pistas para a gente tentar restabelecer a função dele. Isso vai acontecer um momento, né? O problema é que a gente anda num barquinho de pesca, do ponto de vista de expectativa, né? E a doença anda como se fosse um jet ski. Então, o barquinho de pesca não consegue chegar nem perto da expectativa de quem padece dessa doença. Mas a ciência está toda hora circundando essa pedra, que é o neurônio motor, e tentando mostrar para vocês que alguma coisa vai acontecer, né? Não é à toa que a gente já descobriu, dentro dessas variantes genéticas, 2 medicamentos, né, que é o tofersen para superoxidismutase 1, cromossomo 21, que agora parece que em ensaios clínicos ele se tornou eficiente para os casos de ELA esporádico, porque os pacientes com ELA esporádicos também têm proteínas mal dobradas. Então, já tem um estudo sendo realizado hoje, nesse exato momento, fora do Brasil, utilizando o tofersen em ELA esporádica, porque já se identificou-se proteínas mal dobradas na ELA esporádica. Então, esse é um outro avanço. E a gente tem a variante FULS, que é a Fused sarcoma, onde a gente tem um medicamento chamado Jacifulsen. Os dois são silenciadores gênicos. Eles pegam essas proteínas aberrantes e impedem que elas se multiplicam. E tem os casos de ELA esporádica. Então, é muito fácil para mim falar o seguinte: pessoal, a gente tem que dar tempo para a ciência. O meu tempo não é o tempo de vocês. Não é? Então, quando eu falo isso, eu tenho que tomar muito cuidado. Vocês têm que ter um pouco mais de paciência, que a ciência está evoluindo, mas não na velocidade que vocês querem. Isso é verdade, né? E a gente não pode fazer nada para modificar isso. Mas com a velocidade que a gente tem hoje, de aparato, né, de ciência no mundo, né, de tudo, a gente vai descobrir a causa dessa doença. Quando, eu não sei. Bem, todas as imagens foi eu que tirei, tá? Essa imagem me chamou muita atenção. Alguém poderia levantar a mão para dizer o que vocês acham dessa imagem aí? O que ela mostra para vocês? O neurologista tem uma cabeça que não funciona muito bem, né? A gente pensa totalmente fora da casa, não é à toa que eu estou em cima da montanha. O que você acha, Roberto, que essa imagem significa para você? O que você acha que essa imagem significa para você? Não, não é pegadinha, não. Não é pegadinha, não. O que vocês acham? Alguém quer chutar? A ponte, a ligação do infinito. Caminhos. Avanço. Ninguém achou essa ponte igual um código genético, não? Não parece? Não parece um DNA? É um DNA. Alguém tem alguma dúvida que é um DNA? De onde vocês estão vendo ponte aí? Pode ser um axônio também, e a nuvem por cima ser uma mielina. Ué, e vocês estão vendo que o pesquisador está indo lá no DNA, ó, voltando do DNA com barquinho, trazendo para a terra firme para poder estudar o que está acontecendo nessa maquinaria do DNA. Mas não é isso? Não. Eu estava, não tinha cannabis medicinal. Quando eu olhei, eu falei, é um DNA, tem um pesquisador, ele achou uma variante nova e está trazendo para a gente. Né? A natureza, ela mostra isso para a gente.
A natureza se reforma assim. Tá ok? E aí, a gente olha esse cacto, aparentemente morto, esquálido, desidratado, e suponhamos que a ponta desse cacto seja o corpo do neurônio motor. Olha que bonitinho na parte axonal. Vários brotinhos. Num lugar onde não tem água, as condições para ele renascer são mínimas, são ínfimas, e ele está ali, ó, fazendo sprouting, fazendo brotamento colateral. Que coisa interessante. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual o ser criado por Deus que mais sobrevive? Qual é o ser criado por Deus que mais sobrevive? Rapaz, eu chutei as baratas. Eu te juro que eu chutei. A professora Karen me liga numa quinta-feira, eu estava no meu consultório, ele me pergunta assim, Orsini, qual é o ser criado por Deus que mais dura? Eu falei, as baratas. Ele, não, as árvores. Árvore não tem proteína mal dobrada. Árvore não tem proteína mal dobrada. Elas duram, tá? Duram muito. Então, a gente vê aí, né, um restabelecimento da função em cima de um cacto. E, nesse segundo slide, a ciência, em busca de algum gatilho que possa estar lesando esse neurônio motor num barquinho de pesca. E, no terceiro slide, a nossa expectativa. A gente quer que a resposta venha no jet ski. Né? Só que a resposta não vai acontecer no jet ski. Pelo menos para alguns tipos de ela. Ok? Nem sempre a potência e a velocidade superam a resiliência. Sim, com certeza. Né? E aí a gente entra num outro contexto. Bem, eu recebi um diagnóstico de ela. O que eu faço com esse diagnóstico? Que caminho que eu percorro? Né? Muitos pacientes paralisam, muitos pacientes optam por não realizarem tratamento, muitos pacientes se entregam à doença e tem pacientes que eu vejo que tem uma capacidade enorme de resiliência, mas enorme, enorme, que lutam até o fim. Tem um paciente meu com 22 anos de doença, tem um paciente meu com 26 anos de doença, tem pacientes meus com 3 anos de doença que, infelizmente, não estão mais aqui. Isso, fenotipicamente, né, está explicado. Né, ela não é uma doença igual para todo mundo. Ela não é uma doença. Ela não sei nem se é uma síndrome. Eu não sei o que é ela. Com 23 anos de estudo, eu não sei o que é esclerose lateral amiotrófica. É difícil vocês me ouvirem falando isso, né? Como é que ela é uma doença do neurônio motor superior e inferior se ela causa, em alguns casos, declínio cognitivo? Alterações talâmicas. Né? Como é que ela causa neuropatia periférica? Difícil. Né? A gente acreditar que é só uma doença isolada, parkinsonismo. Né? Então, não é uma doença. É uma síndrome multissistêmica. E essa é a nossa ideia, né? Quando a gente tem a doença, a gente quer se tornar um ciborgue. A gente não aceita o processo de adoecer. Sendo que todo mundo, todos que estão aqui, a gente tem um locus minoresistência. A gente vai ter uma hora que vai adoecer. Alguns adoecem por doenças neurológicas, outras pessoas têm gatilhos para doenças cardiovasculares, outras pessoas para doenças renais. Eu tenho rim único e tenho uma doença renal autoimune no meu único rim. Ah, que presente. O Bento, meu filho de 11 anos, tem neurofibromatose tipo 1. Para mim é fácil falar? Não, não é. Mas eu tenho que ter resiliência. Até para poder ajudar as pessoas que estão, né, numa situação pior do que a minha. Então, a gente tem que ter resiliência. E o que é resiliência? A gente seguir um caminho da nossa doença e percorrer. Olhar para frente. Né? Acreditar que alguma coisa nova pode mudar. E que vai mudar. E aí a famosa pergunta que os pacientes me fazem toda hora que recebem um diagnóstico de ela. Quanto tempo eu vou durar? O que eu respondo?
eu não sou babolixá, eu não jogo tarô, né? Eu não sou mãe de Ná, eu não sou aquele rapaz lá do João de Deus, né? Eu não faço a mínima ideia quanto tempo você vai durar. Nem quanto tempo você vai durar, nem quanto tempo eu vou durar. Como é que a gente quer controlar o tempo? O tempo não se controla, né? A gente não pode dar um diagnóstico desse. E eu queria que vocês anotassem isso no sistema de recompensa de vocês. O médico que chega para um paciente e fala, olha, você procura um seguro de vida, um bom plano de saúde, gasta seu dinheiro inteiro, vai ver a sua vida que você vai durar 3 a 5 anos, isso não é um médico. Isso não é um médico. Nem na oncologia hoje, nos tumores mais agressivos, a gente fala uma coisa dessa. No máximo, a gente fala, olha, você tem uma doença que é grave, você tem uma doença que evolui, você tem uma doença que hoje a gente não tem um tratamento específico, mas você tem toda uma equipe multidisciplinar que vai te acolher, que vai te dar qualidade de vida, que vai fazer você passar por esse processo de uma maneira menos dolorosa. Enquanto você estiver passando por esse processo, alguma coisa vai estar acontecendo do ponto de vista de tratamento, seja ele paliativo, seja ele curativo, seja ele para alentecimento de doença, para te tornar uma pessoa melhor do ponto de vista físico, funcional, espiritual, psíquico. Isso é um médico. Tá? Isso é um médico. E é o que eu tinha explicado para vocês. A ciência não consegue nos dar a resposta no mesmo tempo que a gente tem os nossos medos e angústias. Não é isso? Grupos de apoio a pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eles têm pontos positivos. São as trocas, não é? Só que, assim, é uma faca de 2 gumes. Tem muita coisa ali também que pode ser prejudicial para uma pessoa, a pessoa não encarar aquilo muito bem. Então, eu sempre falo para os pacientes, cuidado com esses grupos de apoio. O grupo de apoio pode ser uma escopeta, né, com várias, sem, como é que se diz aquele negócio que você desarma lá? Como é que é? Trava. Se você destrava aquela escopeta, vem uma informação para você desnecessária, você se entrega. E é o que eu vejo isso toda hora. Mas toda hora eu vejo isso. Na natureza também tem morte. Só que a morte na natureza, a gente não consegue observar esse sofrimento que o ser humano tem. A natureza todo dia tem morte, tem catástrofe, né? Os animais morrem, os animais sobrevivem, alguns ficam com problemas, as árvores também têm os seus percalços, mas no ser humano é diferente, né? A gente vem com o lobo frontal, a gente vem com o sistema límbico, a gente tem filhos, ou a gente é pai, ou a gente é avô, né? Ou a gente tem planos. Mas o que são planos? São só planos. A gente idealiza um futuro. Mas que futuro é esse? Vocês acham que se a gente tira uma foto agora, dia 18, 7h37 da tarde, a gente vai conseguir ter esse arranjo de pessoas no mesmo lugar, no mesmo formato, eu falando as mesmas coisas? Esse momento hoje é único. É o último momento que a gente vai estar assim, nesse arranjo na nossa vida. Não tem mais isso. Já pararam para analisar isso? Muitas pessoas aqui não vão ver mais, né? Muitas pessoas vão tomar caminhos diferentes. E a vida é assim. Marco, mas isso é uma frieza danada. Não, não é frieza, é o movimento da vida. É o movimento da vida e a gente aprende muito da vida com a natureza. A gente quer solidez, a gente quer uma vida eterna, a gente quer se tornar um ciborgue. Isso não é possível. E a gente tem que entender que a gente não é eterno. Mas, óbvio, onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem doença, a gente vai tentar tratar. E aí eu percorro todo final de semana por algumas trilhas. Essa é a trilha do morcego. E a trilha do morcego tem uma parte incrível que é chamada Hotel dos Insetos. É uma reserva que é cuidada por uma amiga minha chamada Andréia.
Eu falei, André, que tanto buraco é esse aí dentro desse hotel dos insetos? Ela, Marco, cada inseto sabe o seu buraco. Eu falei, você tem certeza? Tenho. A abelha respeita o marimbondo, que respeita a larva de não sei o quê, que respeita a formiga, que respeita o gafanhoto, que respeita a joaninha. Eu falei, que interessante, né? Estão todos ali na faixa de Gaza e ninguém mata ninguém. Não é isso? Hotel dos insetos. A fisiopatologia da ela não é parecida com isso? Com vários buracos para a gente tentar preencher? Óbvio que de uma outra maneira, né? Mas tem um buraco do glutamato, um buraco da mitocôndria, o buraco do radical livre, o buraco do retículo endoplasmático rugoso, o buraco da neuroinflamação, o buraco da apoptose neuronal, o buraco de não sei o quê. Em cada buraco a gente tenta colocar um composto para fechar o buraco. A fisiopatologia da ela nada mais é do que um hotel de insetos. Né? A ela tem vários pontos que a gente tem que estar toda hora tentando bloquear ou acelerar, fazer com que eles funcionem. E aí a gente vê no segundo slide um desmoronamento, né? Um derreamento daquele espaço ali, daquela trilha. E olha como é que a natureza é sábia. Meus filhos chamam essas formigas de alicates gigantes, porque quando elas mordem, a mordida delas parece uma tesoura, uma tesourada, e elas são realmente grandes, do tamanho metade de um dedo. E elas estão ali, ó, vivendo em cima do caos, fazendo a casinha em cima do caos, restabelecendo a função em cima do caos. Já tem planta, já tem mato, já tem material orgânico, e certamente a natureza vai dar, como é que se diz? Vai dar um desfecho positivo a esse derreamento aí de terra. Daqui a pouco isso está tudo preenchido por vida. A natureza é sábia. E eu também não duvido que a cura de algumas doenças neurodegenerativas esteja na natureza. A gente não consegue ver a natureza. Na verdade, muitas pessoas vão na natureza, tiram selfies, mas elas não conseguem perceber o quanto da natureza pode nos favorecer no processo de entendimento e tratamento de doenças. E aí a pergunta, a ela é uma doença? Quem acha que ela é uma doença? Depois que eu falei, a ela não é mais nada, né? A ela é uma síndrome? 10 minutos e eu vou falar mais. Pode deixar que a gente não vai perder o avião, não. A ela é uma síndrome? Sendo síndrome um conjunto de sinais e sintomas, pode ser uma síndrome. Né? E o que é ela? Ela é uma doença multissistêmica. Né? E aí vai ficar a definição para cada um de vocês. Eu não acho que ela seja uma doença isolada de primeiro e segundo neurônio motor. Está muito longe disso. É uma doença muito mais complexa. Ok? E a fisiopatologia da ela, não é à toa que ela muda todo dia. E aí, antes de vir para cá, né, hoje em dia dizem que o celular ele escuta tudo que a gente está falando, né? Eu botei assim, que raio é ela? Bem, olha que interessante esse artigo. Ele aponta para um distúrbio talâmico como um fator preditor de prognóstico bom ou ruim para a esclerose lateral amiotrófica. O que o tálamo tem a ver com o primeiro e segundo neurônio motor? Né? Então, esse artigo parte do pressuposto, valida através do método dele, conclui que o tálamo, algumas vezes, ele é afetado pela ela, muitas vezes, em sub-regiões do tálamo, e dependendo dessas regiões do tálamo que são afetadas, o paciente vai ter um prognóstico bom ou ruim. Que deu o neurônio motor? Danos seletivos estruturais e funcionais em regiões talâmicas são achados na ela. O volume talâmico correlaciona-se com a gravidade da doença. Avaliações estruturais e funcionais de regiões talâmicas melhoram o diagnóstico da ela. E aí? QD a ponta anterior e o feixe piramidal. A gente está pegando uma outra estrutura e está falando de prognóstico da ela. O tálamo. Essa é uma outra pergunta que não sai da minha cabeça. A ciência está naquele barquinho vermelho, rodeando o neurônio motor,
tentando buscar uma pista por que ele está, né, derretendo, por que ele está com aquele buraco, o que está faltando para aquele buraco ser preenchido. Será que a ciência está no lugar exato? Está em volta desse iceberg? Ou será que o problema está lá embaixo? Será que a gente está engatinhando em cima de um problema, dando voltas em cima do iceberg, e não desceu para ver se o problema está lá embaixo? Ah, Marco, é muito fácil falar isso, você não trabalha com pesquisa de básica, não estou falando isso criticando ninguém. A minha pergunta é uma autocrítica. Será que a gente está no caminho certo? Né? Será que está no iceberg o problema chave? Ou será que ele é mais profundo? Ou será que a gente está muito mais profundo buscando o problema e ele é muito mais superficial? De repente, a gente está nas profundezas de um mar, quase, né, com uma temperatura completamente agressiva, e o problema está lá em cima, lá no pôr do sol. E aí? Pedir para o Ralph ele passar esse vídeo. Lembrem do neurônio motor. Olha a quantidade de gatilhos que tem em volta do neurônio motor. Quantidade de radicais livres, que são as casas, de glutamato, de cálcio, de ser humano, né? De inflamação. Olha como é que esse neurônio motor ele sofre. Opa! Ó, neurônio motor. Esse é um neuromotor vivo, com vida, né? Agora a gente vai para o axônio, ele vai subir, ó, as formações dendríticas. A natureza explica muita coisa. Os brotamentos. É isso que um histopatológico vê, quando o neurônio está morto. É exatamente isso, só que isso é natureza. E aí a gente vai, ó, caminhando pela axônia, vai para as células dendríticas, vai subindo, vai tentando analisar o que está acontecendo com o neurônio motor, o que está desencadeando essa cascata de morte, o que está tornando ele instável eletricamente e neuroquimicamente, neurofisiologicamente, não sei como é que a gente pode dizer isso, o que está tornando essa placa instável, onde está o problema. E a ciência faz isso 24 horas. Ela vai mapeando o corpo, o axônio, os dendritos, buscando pistas em volta. Está lá, ó. A ciência está lá em cima. A pesquisa clínica está lá em cima. Um horizonte, um ser vivo, radicais livres, que são as casas, 2 seres humanos que não tem muito o que fazer, 2 macrófagos, né? E olha lá, o horizonte. Então, resta a gente descobrir o que está tirando o horizonte do neurônio motor. Onde está esse gatilho que está matando esse neurônio motor? Será que está nele? E ela, como todo mundo já sabe, né, é uma doença que, segundo a literatura, que afeta o primeiro e o segundo neurônios motores. Guarda esses 5 minutos que eu já vou falar em 2, já. E aí o paciente sente, em 2 horas, aí o paciente apresenta falta de ar, desabilidades motoras, dificuldade para engolir, né, e essas apresentações, elas são dependentes do paciente. Tem pacientes que apresentam dificuldades para engolir inicialmente, que são os pacientes que têm a forma bulbar. Tem pacientes que têm mais piramidalismo e não têm ponta anterior, que são os pacientes com ALP, esclerose lateral primária. E tem os pacientes que só têm lesão do segundo neurônio motor, que são os pacientes com AMI, né, que a gente não chama nem mais de variante de ELA, mas a gente pode colocar nesse contexto. Todos esses tipos se fusionam num quadro de ELA. Então, ELA, forma bulbar, AMI e esclerose lateral primária. Bem, o que todo mundo quer ouvir, sempre, o que a gente tem hoje de modificador de doença? Riluzol,
que é um medicamento que impede a citotoxicidade pelo glutamato. Na verdade, ele não impede, né? Ele alentece, né, a entrada de glutamato na célula motora, e aí ele consegue dar um pouco mais de estabilidade a esse neurônio, fazendo que ele respire um pouco mais. O edaravone, que é endovenoso, que a proposta do edaravone é retirar esses radicais livres que estão apurrinhando o neurônio e não deixando ele respirar. Edaravone é um medicamento que eu discuto muito com os pacientes se vale a pena ou não fazer. Tá? É um medicamento que no Japão já tem apresentação em comprimido. Aqui no Brasil a gente tem infusão endovenosa. E uma pergunta que eu faço para todos os pacientes, e eu tenho uma resposta deles, eu guio o tratamento de acordo com o que eles querem. Quanto tempo da sua vida vale você ir para uma clínica de infusão, colocar um catéter porte-a-cáte, ou então pegar uma veia, você fica lá por 14 dias, direto, pega um carro, vai para a clínica, fica 1 hora fazendo uma infusão, espera 1 hora, para ver se o medicamento vai fazer efeito, volta para casa. Em 1 mês, você fica lá 15 dias. Vamos botar um mínimo de 3 horas. E aí você descansa 15 dias, volta de novo. Eu explico isso tudo, para no final você ter um desfecho quase ínfimo do edaravone. Tá? Por que eu falo isso? Eu não tenho conflito de interesse com nada. O edaravone é um medicamento que eu pouco prescrevo, mas, né, é um medicamento que é modificador de doença da ELA. Então, ele tem que, pelo menos, ser conversado com o paciente. Dos silenciadores gênicos, a gente tem o jacifulsem, para fusanisarcoma, que é o FUS, o torfensen para só de um cromossomo 21, que provavelmente vai ser expandido para a hélice esporádica, por conta das proteínas mal dobradas já na hélice esporádica, e tem os estudos, né, com os nanocristais de ouro, que é um estudo chamado A8. O que são os nanocristais de ouro? São grandes booms de células mitocondriais que vão ser injetados no sistema nervoso central para melhorar a respiração celular. Tem o PRIME-C, que é a associação do ciprofloxacino com celecoxib. Os pacientes fazem 340 ou 350 miligramas de cipro, com 34 miligramas de celecoxib, 2 a 3 vezes por dia. E aí a gente tem que considerar também a possibilidade do paciente de tanto utilizar esse antibiótico, abrir um quadro de uma infecção fúngica. Alguns pacientes meus estão no protocolo do PRIME-C, outros estão no protocolo, né, do edaravone, mas, sinceramente, o único medicamento hoje que se mostra eficaz no controle da doença é o Riluzol, tá? Tirando, obviamente, os silenciadores gênicos das formas FUS e só de 1. E aí a gente discute o que é o tempo, né? Quanto tempo eu tenho de vida? Quanto tempo eu tenho de doença? O que é tempo para mim hoje? Bem, quanto tempo eu demorei para chegar no Rio Grande do Sul? Eu não estou preocupado com esse tempo. Esse tempo para mim é prazeroso. Não me importa se eu sair de casa hoje 8 horas da manhã e vou chegar em casa meia-noite. É um tempo que para mim não me incomoda, ele vai passar, é um tempo que não é hostil, é um tempo brilhante, maravilhoso. Eu queria viver esse tempo todas as vezes na minha vida, várias vezes. É um tempo da gente ler um livro? É um tempo de um relógio? Agora são 5h52. Pode ser. É um tempo da metafísica, da física quântica? É um tempo dos buracos negros? É uma temperatura climática? Ou é o tempo da nossa espécie? Falar em tempo da nossa espécie é complicado. A gente vai partir da premissa que a gente vai nascer, vai virar um bebezinho, vai sair do carrinho, vai começar a engatinhar, vai virar um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, um adulto indo para o idoso e o velhinho. E do velhinho a gente morre. Esse é o tempo de todo mundo. E todo mundo vai ter esse tempo. Com certeza esse tempo amarelo aí vocês vão ter. Agora, o tempo que a gente acha que é o tempo do iPhone, do smartwatch, do não sei o quê, não existe. Esse tempo não existe. E uma das frases magníficas e muito limpas que eu acho maravilhosa sobre o tempo é essa daí. O tempo que a gente tem agora.
Ah, mas amanhã, não tem amanhã. Amanhã foi algum conceito que alguém criou, né? Amanhã é uma suposição de alguma coisa. O meu tempo com vocês aqui é um tempo que não volta mais. É o último tempo que eu vou ter com vocês antes da minha morte. E que vocês vão ter comigo antes da minha morte. Ou a gente acha que vai tirar um flash aqui, daqui a uma semana a gente volta aqui e vai estar todo mundo assim. Eu não queria isso também. É chato, né? E aí o caminho da teoria das árvores, né? As árvores têm uma capacidade enorme de recuperação. A gente tem que entender por que essas danadas elas se regeneram tão rápidas e por que a árvore não tem proteína mal dobrada. E olha a capacidade de restabelecimento de função nas árvores, ou nas plantas. Ali você vê uma formação de cactos, toda ela devastada, olha o que nasce. Um brotinho. Daqui a 10 anos isso vai estar cheio de cacto. Daqui a 10 anos a gente provavelmente não está aqui, ou está em outro estado, ou se divorciou, se separou, está com filho, está com neto. Essa árvore do lado também, olha o sprouting que ela fez, que lindo esse sprouting vermelho. Ela estava praticamente morta numa trilha que eu fiz aí. Do lado a mesma coisa. Então, as árvores fazem sprouting com muita facilidade, elas brotam com muita facilidade. A gente tem que entender por que elas fazem isso e a gente não tem essa capacidade. Provavelmente é pelas danadas das proteínas mal dobradas que habitam em nós. Olha a primeira árvore, o que vocês percebem aí? Olha que prolongamento axonal bonito, não é? Olha que desdobramento bonito dessa árvore. Uma árvore velha. Na segunda também, você vê morte, mas você vê vida. A terceira me dá 3 sprouts axonais, olha lá, ó. Faz 3 sprouts, que coisa magnífica. Por que o neurônio não é capaz de fazer isso? Tem algo que a gente tem que decifrar. E aí, uma coisa que eu tento fazer hoje, 24 horas com o João e com o Bento, que são meus filhos. Meninos, saiam do celular, olhem através da janela da casa do papai e percebam que atrás dos aparelhos celulares tem vida. Tem vida, tem luz, tem um brotinho, tem um sprouting, tem uma árvore. Né? A gente fica muito ligado a essa questão de materialidade, de corpo. Eu não me tornei um monge budista, mas eu acho que eu me tornei quase isso. Vamos parar para focar no que tem hoje, o que dá para a gente fazer hoje, e olhar a vida saindo daqui de uma maneira diferente. Quem sabe semana que vem não aparece algo diferente? Né? A ciência está em passos tão galopantes, mas tão galopantes, que daqui a um mês a gente acha, de repente, uma cura para uma variante genética. Ou o Toffensen começa a dar resultados surpreendentes para ela esporádica. A gente não sabe. Então, olhem o lado bom de uma casa devastada. Esse segundo slide é exatamente o slide que eu mostro para os pacientes com ela. Você não é essa casa devastada, sem porta, carcomida, velha, com um telhado quebrado. Você é essa rosa, que tem um dano lá atrás. Mas você não é o dano, você tem vida, você está vivo. E você não é esse cacto que está todo comprometido lá atrás, no cerne dele. Você tem vida na ponta. Você está sobrevivendo. Obviamente, em condições, né, algumas vezes, muito situações muito comprometedoras, mas a gente está vivo. E a gente tem que lutar pela vida. Se eu vou passar... Aí a ciência está toda hora assim, igual esse urubu. Ela está procurando um gatilho na doença para poder voar, atingir aquele gatilho, trazer para a bancada e mostrar, ó, está aí. Essa terceira foto, infelizmente, eu não consegui gravar um vídeo, mas quando eu estava fazendo esse vídeo, pulou uma baleia jubarte.
nesse oceano, que é na praia de Itacoatiara. Itacoatiara vem de Pedra Pintada. E a baleia jubarte passou, eu não peguei ela. Fiquei 10 minutos esperando ela pular de novo, mas ela não pulou. A gente tem que aproveitar a vida assim. Não é toda hora que passa uma baleia jubarte. E essa é a ciência hoje. Né? A ciência está toda hora circundando o neurônio, circundando a medula espinhal, o córtex motor, circundando o tálamo e trazendo para a gente novas pistas. A ciência vai lá na frente, traz pistas, mostra para o pesquisador analisa e fala, não deu hoje, volta de novo, e volta de novo. Uma hora, essa resposta vai chegar, e vai chegar. E aí, esperando, né, a ciência junto com a natureza, eu compro esse drone. Esse é um drone mais efetivo. Esse drone ele passa no meio das montanhas, ele é a prova de qualquer coisa sólida, ele vai passar pelo meio e vai. Né? Então, a ciência está igual a esse drone. Daqui a pouco ela vai ter uma capacidade tão grande de entender o neurônio motor, ou se entender se o problema está nele realmente, e vai nos dar a resposta. Só que essa ciência precisa de tempo. Tá? Para ela poder pular como esse urubu, ela tem que estar certa que ela está fazendo bem para vocês. E que bichinho é esse aí? Por que é um tatu? Por que ele é um tatu? O tatu, ele é todo flexível, Aham. ele fica a boca, se protege, faz as cobras, ele tira a tira dele lá, Aham. quando se sente perigo, ele se fecha. Aham. Ele se protege. Não, vai falando mais. Ele tem um rabinho de tatu? Tem? Ele é um tatu? Aparentemente, né? Hipoteticamente. Por que você não é um tatu? Não, aparentemente, porque você não vê o tatu. Você vê o rabo, você vê o corpo. O tatu está vivo? Certamente está, porque as perninhas dele estão ali, ó. Provavelmente. Se ele tivesse morto, Ah. a gente do interior, Aham. lá é alimento. Você sabe por que ele está vivo? Ele está brilhando. Todos nós aqui estamos brilhando. Enquanto a gente estiver brilhando, seja na situação que a gente tiver, a gente vai estar vivo. Então, vocês não percam o brilho de vocês. Eu tenho certeza que é um tatu. Ele certamente está cavucando alguma coisinha para ele comer ali. Ele está vivo, porque ele tem brilho. Então, não percam o brilho de vocês. Não percam a esperança. Até quanto tempo a gente não pode perder a esperança? Nunca. A gente não vai ter outra vida. Pelo menos ninguém quer ter outra vida, né? Eu, particularmente, não quero ter uma segunda vida. A não ser que eu venha sem proteína mal dobrada. Ou seja, Wolverine. Bem, essa foto é a foto de Itacoatiara, que vem de Pedra Pintada, onde eu tiro a maioria das minhas fotos. Tá? A gente não pode encarar o pôr do sol como uma coisa ruim. A ciência só está indo dormir, no dia seguinte ela volta. Ela dorme, ela volta, mas sempre de uma maneira bonita. Esses dois rapazes que vocês estão vendo aí de preto, esse carinha aí todo de preto, são dois. Na verdade, são 3 de preto, né? Esse cara aqui é o Bento, esse cara aqui é o João. Bento com a namoradinha dele, que ele diz que é namorada, eu não sei, né? São as 2 criaturas criadas por Deus que hoje me fazem brilhar e estar aqui. Você brilha por você, Marco? Brilho por mim, mas brilho muito mais quando eu estou com eles e quando eu vejo eles. E essa foto daí, o que é para vocês? Está acabando. Prometo, juro por Deus. O que é essa foto daí? Não é a minha foto com o professor Marcos Freitas, não. Que é meu vizinho, que eu pego ele de vez em quando para a gente dar uma volta ali no campo de São Bento. Então, por que eu estou aqui hoje? Segundo motivo que muita gente queria que eu estivesse aqui,
Não na figura de médico, de ser humano, porque falar de tratamento todo mundo fala. Se você pegar um leigo hoje, ele vai no PubMed, ele vai ler um artigo, ele vai dizer para vocês. O ChatGPT faz isso hoje, mas eu sou um ser humano. Eu sei o que cada um de vocês passa, né? E eu tenho uma capacidade, nada narcísica, pelo amor de Deus, de conhecer um outro ser humano. Então, hoje eu me coloco no lugar de vocês. Entendeu? Eu tenho brilho. E eu não quero que vocês percam o brilho. Então, o que eu puder fazer como ser humano, como médico, como qualquer coisa nessa vida para melhorar vocês, alguma coisa, um sorriso, eu vou estar junto de vocês. Tá? Eu sei que essa minha palestra demorou um pouquinho. Foi por uma boa causa. Também vocês me tiraram do Rio, uma covardia danada, né? E está sol no Rio. E eu vou deixar essa aula para vocês, tá? E eu queria falar uma coisa para vocês do fundo do coração. O que me faz estar aqui não é status. Eu não vou a congressos grandes há muito tempo. Eu desenvolvi uma fobia grande a congressos. Eu não tenho mais paciência. Se você hoje me oferece um congresso para eu falar, ou uma montanha para eu subir, eu vou subir na montanha. Então, isso aqui hoje, para mim, não é nada voltado para trabalho. Isso é uma missão humana que eu tenho. Com todas as pessoas que estão aqui hoje comigo, principalmente com a Isabela Albuquerque. Tá? Essa palestra é para você, tá bom, filha? E vocês anotem meu Instagram, se vocês quiserem conversar comigo depois. Alguém tem alguma dúvida? Que dia é hoje? Acho que dia 18. O primeiro dia do resto da tua vida. Exatamente. Exatamente. Vocês conseguem captar isso? Se tivesse uma pessoa aqui para eu vir do Rio de Janeiro para falar, eu viria. Não me importa se tem 10 mil pessoas me assistindo ou uma. O recado é o mesmo para todas as pessoas. Para as pessoas que estão enfermas, mas que têm uma capacidade enorme de recuperação, assim como a natureza, e para as pessoas que acham que estão sadias, mas que, na verdade, estão envelhecendo. Isso é só uma questão de tempo. E vocês torçam para eu durar muito, hein? Porque eu tenho 2 meninos para criar. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Já me cortou, não tem muito tempo. Então, vou embora. Vai.